Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deixa eu ler com vocês Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 47. Nesse nosso pão diário nós vamos valer-nos bastante das Sagradas Escrituras, bastante textos, principalmente aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Uma pergunta decorrente, mal formulada, às vezes até bem intencionada, mas mal formulada, que eu sou tentado a responder muitas vezes, e eu creio que assim como eu, muita gente ouve essa pergunta, né? De alguém que diz assim, o que eu faço para que a minha igreja possa crescer? Bem, essa preocupação é interessante, a motivação é correta, mas a pergunta é mal formulada. Por quê? Não há nada que você possa fazer pelo qual a sua igreja venha crescer. Que isso, irmão? Que perturbador. Não existe nada pelo qual eu e você, nós, possamos fazer que venha fazer com que a igreja cresça. A igreja não cresce por aquilo que eu faço. A igreja cresce por aquilo que ele faz. E na verdade o melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus tem um nome. E o melhor de Deus chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Então a questão não é o que você pode fazer, querido pastor, querido obreiro, para que a tua igreja cresça. Preocupe-se no que você não pode fazer, a fim de que a sua igreja pare de crescer. Não há nenhuma anormalidade em a igreja crescer. O que há de anormal é quando a igreja para de crescer. A igreja cresce naturalmente. A igreja cresce naturalmente. É comum, é comumente da igreja o crescimento. Mas a minha igreja não está crescendo, então tem alguma coisa errada. Então tem alguma anormalidade. Alguma coisa está equivocada. Então vamos olhar à luz da Bíblia, a igreja padrão. Vamos ver o resultado desta, o crescimento da mesma. E vamos ver qual foi o grande motivo, o que levou essa igreja a crescer. Eu estou falando de uma igreja que cresceu sem dinheiro. Eu estou falando de uma igreja que cresceu sem templo. Eu estou falando de uma igreja que cresceu sem grandes e célebres pregadores. Eu estou falando de uma igreja que cresceu sem congresso. Eu estou falando de uma igreja que cresceu sem CNPJ. Eu estou falando de uma igreja que cresceu sem templo. Eu estou falando de uma igreja que cresceu avassaladoramente, sem nada e nem ninguém. Enfim, uma igreja que aparentemente não tinha nada para que crescesse, mas ela cresceu. Cresceu assustadoramente. Cresceu. O que essa igreja tinha então? Que nós temos tudo isso que eu disse anteriormente, talvez não estamos crescendo tanto. Atos 2:47, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. É isso que essa igreja tinha. Ela adorava a Deus e servia os homens. E cada dia crescia-lhes o Senhor, os que haviam ou os que iam sendo salvos, naturalmente. Mas qual é o segredo? Atos 19:20, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Quem mandava nessa igreja era a palavra do Senhor. No singular. Ela não tinha senhores feudais. Ela tinha um único Senhor. Ok? E o Senhor não tem duas palavras. O Senhor tem só uma palavra. Uma coisa disse Deus e duas vezes eu ouvi. O Senhor só tem uma palavra. E não seja Balaão tentado, obreiro Balaão, a fazer com que ele mude de ideia, porque ele não muda de ideia. Ele tem só uma palavra. Aleluia. Atos 5:14. E cada vez mais se agregavam crentes ao Senhor em grande número, tanto homens como mulheres. Atos 5:40. Concordaram, pois, com ele, e tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos. Bom, isso era para fazer a igreja diminuir, né, gente? Açoitaram-nos. Então, à custa dos seus açoites. E mandaram que não falasse em nome de Jesus. E o soltaram. Retiraram-se, pois, na presença do Sinédrio. Gente, aqui é demais. Regozijando-se de terem sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Não pelo seu bel prazer, pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus, o Cristo. Está pegando o segredo do conhecimento? O segredo do crescimento? É anunciar. Anunciar quem? Jesus, o Cristo. Só isso.
não é doutrina da prosperidade, gente, não, é anunciar o Cristo, tá certo? Eles não faziam muita coisa, só faziam o necessário, anunciavam o Cristo. Atos 6 e 7, e divulgava-se a palavra de Deus, só isso que eles faziam, de sorte que se multiplicava muito o número dos discípulos. Olha que naturalidade. Em Jerusalém, muitos sacerdotes obedeciam à fé. Verso 10, falando de Estevão. E não podia resistir o poder? Não. E não podia resistir a sabedoria e o espírito pelo qual ele falava. Então, irmãos, palavra de Deus. Você quer crescer, meu irmão? Você quer crescer? Quero. Você quer que a sua igreja cresça de uma maneira saudável? Não se canse. Irmão, trabalhe menos e produza mais. Canse-se menos e pregue mais. Coloque a sua igreja em oração. Jejum, oração, Bíblia. Jejum, oração, Bíblia. Menos show, mais cultos, Bíblia. Menos reunião, mais união, Bíblia. Ok? Bíblia. Bíblia, Bíblia e Bíblia. Será que é tão difícil entender isso? Bíblia, gente. Irmãos, Bíblia, Bíblia, Bíblia. Grave no seu coração. Bíblia, Bíblia e Bíblia. Só isso. Não precisa mais nada disso, gente. Bíblia. A Bíblia vai te ensinar a ser um homem de oração. A Bíblia te ensinará a jejuar. A Bíblia te ensinará a buscar poder do alto. A Bíblia te ensinará a ter piedade. A Bíblia fará de mim e de você melhores maridos. A Bíblia fará das nossas esposas melhores esposas. A Bíblia fará de nós outros melhores filhos. A Bíblia fará de nós outros melhores pais. A Bíblia fará de vós outras melhores mães. A Bíblia fará de vós outros melhores filhos. Bíblia, gente. Bíblia. Em nome de Jesus. Se eu pudesse ultrapassar esse satélite, chegar onde você está e gritar no seu ouvido carinhosamente: Bíblia, amigo. Amigo, Bíblia. Pronto. Bíblia. Chega de modismo. Bíblia. Bíblia. Sempre foi. Não existe, não existirá em tempo algum uma igreja saudável, produtiva, virtuosa, uma igreja de fato que dê bom testemunho, uma igreja relevante, uma igreja tocante que não tenha Bíblia, Bíblia, Bíblia e Bíblia. Você gasta tanto com gente que canta aquela coisinha mais ou menos. Você não investe nada no teu povo para ter Bíblia. Será que é difícil? Se você atrair o teu povo com show, você vai ter, irmão, com os profissionais de auditório, você vai ter um resultado de imediato até satisfatório. Mas quando eles irem embora, a multidão vai embora. Isso é ilusão, querido pastor. Querido líder, não te iluda, meu amigo. Ao menos que você queira ser um parasita do evangelho. Ao menos que você queira ser um tropeço no evangelho. A menos que você faça para competir e diga: eu vou trabalhar, investigar, trazer quem atrai multidão, porque o que eu quero na verdade é que o meu nome apareça para dizer que o meu congresso, quando eu era líder, você é um problema. Eu te dou um conselho: largue a obra. Ô irmão, largue, não acumule maldição sobre a tua cabeça. Ou melhor do que isso, não largue a obra. Largue esse modo pelo qual você obra e vá obrar honrosamente. Amigo, você pode bater cabeça. Amigo, você pode dizer que sim, você pode dizer que não. Você pode se espernear. No final da história, é Bíblia que vai valer e está acabado. Acabou. Acabou, amigo. Acabou. Não tem. Os grandes avivamentos foram motivados, foram pautados, foram firmados na palavra de Deus. Por que Bíblia, pregador? Porque Bíblia é palavra de Deus. Quando você tira a Bíblia, você tira a palavra de Deus. E quando você tira a palavra de Deus, o que resta é essas coisas que restam aí. É palavra de homem, é movimento de homem, é agito de homem. Você está se esgotando, amigo. Você está se cansando, amigo. Dá transtorno. Você está se incomodando demais. Você não está vendo, não. Você está correndo de um lado para o outro e segura e prende, apaga fogo. Para com isso. Bíblia. Bíblia, amigo. Bíblia. Desculpa, eu só quero te ajudar. Bíblia. Sabe o que acontece quando se prega? Bíblia. Para você fixar bem na sua memória. Atos 15.
E naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, sendo o número da multidão, eles achavam que era uma multidão, sendo o número deles reunidas 120. No começo era só 120. Atos 2, Pedro prega a Bíblia. Sabe o que acontece? Atos 2:41, de sorte que os que foram batizados, que receberam a Bíblia, a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Como foram almas agregadas pela Bíblia, não acabou o congresso e as almas se dispersaram, permaneceram ali. Então, meu irmão, já não eram 120, já eram quase 3.000. Atos 4:4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, Bíblia, meu irmão, creram, e se elevou o número desses a quase 5.000. Bíblia, irmão. Já não eram mais quase 3.000, já eram quase 5.000. Bíblia. Atos 16:4, quando iam passando pelas cidades, fazendo o quê? Pregando Bíblia. Entregavam aos irmãos para serem observadas as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. E assim, as igrejas eram confirmadas na fé, de dia em dia crescia o seu número. Já não é 5.000, gente, já está alastrando-se em toda Jerusalém. Atos 17:6, porém não achando, arrastaram jaz a presença de alguns magistrados da cidade, clamando e dizendo: esses que têm transtornado o mundo chegaram aqui também. Já não é mais Jerusalém. Chegou aqui também. O que chegou? Bíblia. O que precisa chegar na sua igreja, irmão? Bíblia. Querido pastor, Bíblia, Bíblia, Bíblia e Bíblia. Meu respeito pelo teu ministério passa pelo respeito que você tem pela Bíblia. Teu ministério estará seguro quando você levar gente que prega Bíblia na sua igreja. Porque gente que prega Bíblia não é insubmissa. Porque gente que prega Bíblia não traz problema. Porque gente que prega Bíblia, quando lidar com ela, não dá esses escândalos terríveis. Porque é Bíblia, Bíblia. A Bíblia vai confrontando, a Bíblia vai mudando. Amigo, Bíblia, das duas uma. Quando eu me lido com a Bíblia, ou eu mudo de vida ou eu mudo de livro. Porque não dá para continuar com a Bíblia e com a vida errada. Ou quantas pessoas vocês conheceram que era assim? É aquele irmão, uma benção, Bíblia, 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 de repente... Aí sabe o que aconteceu? Ele largou a Bíblia e foi para outra vida, porque ele não consegue viver os dois. E lá da onde você veio, lá da onde eu vim, preciso dizer da onde, né? Lá, sabe lá? Pois é, lá antigamente eles começaram com a Bíblia. Aí quando a Bíblia começou a dizer que tinha que ser marido de uma só mulher, tinha que ser casado e eles não querem casar. Quando a Bíblia começou a dizer, sabe, aqui, ali, lá, sabe o que eles fizeram? Largaram a Bíblia. Ah, mas eles são estudados na filosofia. Largaram a Bíblia. Ah, mas eles são estudados. Amigo, eu evangelizo muitos deles. Eu evangelizo muitos deles, evangelizo no WhatsApp, evangelizo pessoalmente. Deus tem me dado essa graça, Deus tem me ajudado por sua misericórdia e estou agregando essas pessoas. Sabe o que eu percebo? Eles não conhecem nada de Bíblia. Eles só têm uma coisa de nome bíblico, sacerdote, o restante deles é qualquer outra coisa, menos Bíblia. E olha a porcaria que está a igreja deles, desculpa. Olha o anfo que está a Bíblia, oh meu Deus do céu. Olha, gente, o antropo que está a igreja deles, gente, uma comunidade de mais de 2.000 anos. Sabe o que aconteceu? Bíblia, faltou Bíblia. Quando falta a Bíblia, sobra confusão. Quando falta a Bíblia, irmão, sobra qualquer coisa. Então, em nome de Jesus, eu estou fazendo um apelo, estou rasgando a minha alma na tua presença. Em nome de Jesus, você está dizendo para mim te trazer na minha igreja? Não, não precisa ser eu. Alguém que pregue Bíblia, Bíblia, tá bom? Para te ajudar, porque eu te amo, porque eu te quero bem. Bíblia, amigo, Bíblia, ninguém que prega Bíblia vai te trazer confusão. Ninguém que prega Bíblia cobrará valores absurdos. Ninguém que prega Bíblia fará montim, confusão, divisão. Bíblia, você está esperando o quê, amigo? Você não sabe que fora da Bíblia qualquer movimento é só movimento, não é avivamento? Bíblia. Deus te abençoe. Estou prontinho para ir pregar, sabe o quê? Bíblia. Forte abraço. Não leva mal não, tá? Eu te amo em Cristo Jesus. É o zelo pela palavra de Deus. Bíblia. Forte abraço em nome de Jesus. Deixe seu like, inscreva-se no canal, tá bom? Seja abençoado. Amém.